Bom dia, Yasmin. Bom dia, prof. Eu perdi a primeira aula, acredita? Acredito. Cara, eu acordei, era 6 horas. Se eu deitar de novo, eu durmo. Bom dia. De boa, sabe? Bom dia. Eu não acordei com muito sono. Aí eu peguei e fiquei, né? Aí minha mãe entrou no quarto. Nossa, mas você acordou cedo. Falei, mãe, eu acordei, porque quando eu acordo essa hora, eu não sinto fome, não sinto sono. Só que aí eu deito na cama e durmo. Ela falou assim, não, pode dormir, que não sei o que, já já te acordo. E eu fui na dela, acordei atrasada de novo. Primeira aula foi de educação física hoje, né? Foi. Tá. Hoje nós vamos para filosofia, tá? Vamos concluir a nossa apostila hoje. Bom dia a todos que estão entrando. Ligo a câmera aí de vocês, para mim ver vocês um pouco. Eu não. Credo, gente. Vocês não estão com saudade, não? Deixa eu ver vocês. Ligam aí um pouquinho. Olha lá, Camila, que saudade. Tu nem tá sentada para aula, Camila, tu tá passeando. Se eu ligar, você vai rir de mim, eu vou ligar, não. Ai, Eduarda. Deitada, Martinez. Pessoal, ficou para alguns alunos me enviarem. Deixa eu só achar meu lápis aqui para mim fazer a anotação. Ficou para alguns alunos enviarem para a prof a atividade. Lembra que ia valer um ponto da página 46. Eu estava conferindo aqui no meu celular agora. Somente a Ana Júlia e a Camila enviaram. Os demais têm algo a dizer? E a Ana Júlia, somente elas que enviaram. A Eduarda, perdão, verdade. E a Eduarda também. É porque eu procurei agora, eu acho que desceu muito para baixo as conversas. Ah, estão me enviando agora, ó. Agora a prof não consegue olhar, tá? Mas depois, no final da aula, eu olho e coloco no grupo ok. Então, vocês têm o último dia hoje para enviar quem não enviou. Não, Eduarda, errei você, tá? Não foi você, não. Foi só a Camila, a Ana Júlia enviaram, que eu encontrei aqui no meu celular. Podem estar enviando. Daí a prof olha no final da aula e coloca o ok aqui, tá bom? A página 46. Oi, João, tudo bom? Tudo certo. Então tá. Só para relembrar, para a página 46 e 47, que ficou para casa, valendo um ponto, tá? Vocês têm que me enviar, então, até hoje. Hoje é o último dia. E nós vamos agora... Uai, gente, nós terminamos? Foram as últimas atividades? Foi! Acabou! Vamos acabar mais cedo? Vai! Não, nós vamos fazer história! Não, professora, deixa, eu tô muito cansada. Não, faz assim, ó. Deixa vocês, os alunos, concluírem. Me enviam ainda hoje, tá? Para valer esse ponto de filosofia. E vamos trabalhar um pouquinho de história para a gente adiantar nossa apostila. Ok? Peguem aí o material de história, que eu vou pegar o meu material aqui também. Liga sua câmera, professor.
Vou ligar. Tá uma bagunça, meu quarto tá com vergonha de ligar. Só um pouquinho que tô pegando aqui o material, tá? Tá me vendo? Prof, aquele dia que terminaram de fazer a página 164, 165? Sim. 164, 165 ficou para casa. Ficou não, que eu não anotei. Ficou. Uhum. Nós iniciamos o novo capítulo ontem. Lemos até a página 172, foi isso? Não, até a 174, né? Certo? Quero ver se ela passou a 176 também para casa de história. E a 176 ficou para casa, certo? Então, nós vamos iniciar hoje na página 177. Isso, beleza. Ajuda a prof lembrar aí, gente. É muito aluno, é muita sala, muito conteúdo. Queria jogar Free Fire, olha só. Vamos então na página 177, que daí, nós concluindo nossas apostilas, nós vamos fazer a nossa revisão para a prova, tá bom? Então, filosofia, nós estamos ok, conseguimos terminar. Parabéns para nós, né? Falta só as atividades da página 46 e 47. Quem não me enviou, me enviem até hoje, para mim anotar e dar o ponto de vocês. Ainda falando sobre, né, aqui as independências da América Espanhola, independências na América, nós vamos falar agora na página 177 sobre o bolivarianismo. Bolivarianismo, tá? 177. Quem quer iniciar a leitura? Eu. Então vai. Atualmente, é bastante comum ouvirmos referências ao bolivarianismo. Simón Bolívar, nascido em Caracas, capital da atual Venezuela, foi um dos principais líderes das independências, apesar de não ter vivido o suficiente para ser celebrado como herói nacional. Em sua época, o bolivarianismo significava a luta contra a dominação espanhola e reivindicava a independência política e econômica, a reunião dos povos e a unidade administrativa da América. Só um pouquinho, Eduarda. Da América, só um pouquinho. Grifem essa parte, então, ó. O bolivarianismo significava luta contra a dominação espanhola, reivindicava a independência política e econômica, a união dos povos e a unidade administrativa da América. Tá? Esse era o objetivo do bolivarianismo. Grifaram aí? Pode continuar. Pode ir? Pode. São documentos desse posicionamento político e manifestos de Cartagena. 1812, no início das guerras de independência, a Carta de Jamaica, 1815, e o Discurso de Angostura, 1819. Dada a importância histórica de Bolívar. Tá. O símbolo do bolivarianismo foi utilizado politicamente para construir novas ideias e ações políticas. O ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez,
foi assumir o governo, declarou-se bolivariano ao promulgar uma nova constituição para o país. Chamou-a de bolivariana. Calma, eu me perdi. E mudou o nome do país para República Bolivariana da Venezuela, influenciado pelo pensamento político de Simón Bolívar. Simão Bolivar. Criou escolas e universidades. Precisa ler mais? Já cansei. Não, pode passar para outro. Tá. Tá bom, Isabela, obrigada. Quem quer continuar a leitura agora? Então, vocês viram aqui, né, que o objetivo, então, do bolivarianismo era, né, construir novas ideias, ações políticas, tá? Ao mesmo tempo também econômica, união de todos os povos da unidade administrativa da América. Com isso, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ao assumir o governo, ele se declarou que também defendia essas mesmas ideias bolivariano, tá? Por isso que ele se declarou-se bolivariano. E ele, ao promulgar uma nova constituição do país, chamou-a também de bolivariana, tá? Com que tinha esses mesmos objetivos. Além disso, também ele construiu escolas, universidades, tá bom? Todos com o pensamento de Simão Bolívar. Podemos continuar? Quem quer ler? Guilherme Monteiro, continua aí a leitura. Vai, Camila, então. Eu vou avisar, tá? Os alunos que não participar da aula vão ficar com a chamada. Sempre os mesmos, só que lê. Eduarda, Camila, Manu. Vamos, Yasmin. Você nunca lê, Guilherme. Guilherme nunca lê e diz que hoje tá cansado. Vamos, gente, nós estamos perdendo tempo. A gente terminar, a gente encerra mais cedo. Tá me escutando? Tô ouvindo. Então, sim, eu vou ler agora. Então lê. Eu me perdi aqui onde a gente parou. No cenário político. Tá. A Camila tá falando baixo. Peraí que eu vou colocar meu fone. Isso, vai mais alto. E agora, tá escutando? Bom? Agora sim. Tá. No cenário político recente do país, Hugo Chávez, sucedido como Nicolás Maduro, colocou-se como defensor dos mais pobres em oposições às elites e passou a criticar a influência dos Estados Unidos na América Latina. Porém, é preciso ressaltar que os contextos históricos são muito diferentes e Hugo Chávez se apropriou da memória de Bolívar e de sua luta com o objetivo de se fortalecer no poder e garantir apoio político para realizar diversas reformas na Venezuela. Assim como ele, outros indivíduos também passaram a usar a memória do bolivarianismo para atacar ou defender o governo de Chávez e seus aliados. Esse tema mostra como a história não trata apenas de acontecimentos e processos, mas é um campo de conhecimento que estabelece relações constantes com o presente. Então, Estudar a luta. Tá travando, Camila. Eu vou finalizar aqui para você. Estudar a luta de Bolívar é importante para entender a maneira como a memória desse período vem sendo usada atualmente. Então, aqui mostra que Hugo Chávez, né, se declarou totalmente contra as ideias defendidas pelos Estados Unidos da América,
ou seja, na América Latina, né, essa influência que ele tinha, ele era totalmente oposição a essas ideias, ele se colocou totalmente, né, como defensor dos mais pobres, e ele também se colocou, né, contra as elites, a oposição, isso era o que ele pregava, tá? Porém, a história de Hugo Chávez se apropriou da memória de Bolivar na sua luta com o objetivo de fortalecer e garantir apoio político a realizar as suas reformas, diversas reformas. Então, ele se apropriou, né, de um discurso utilizado anteriormente, de um símbolo, né, utilizado anteriormente, como foi Simão Bolivar, para tentar reformular as suas novas estruturas política e assim criar também alianças, né, políticas. Tá pedindo aqui na número 1, que é para fazer uma linha do tempo, destacando os principais acontecimentos, possibilidades da independência. Nós não vamos fazer essa não, tá bom? Vamos para a página 178. É bastante leitura, né, nesse capítulo. Ainda temos mais um ainda. Eu vou iniciar e depois eu peço para algum aluno continuar, tá bom? Vice-reino do Rio Prata, Argentina, Paraguai e Uruguai. O caso argentino. O vice-reino no Rio do Prata foi a última unidade administrativa criada pela coroa espanhola. Como não havia riquezas minerais tão exuberantes como no Peru e no México, os espanhóis tinham menos interesse na região. Isso mudou quando Portugal, sob a direção do Marquês de Pombal, ameaçou o controle espanhol do Rio do Prata. Para conter a influência portuguesa na região, foi criado o vice-reino em 1776. Assim como em outras regiões da América Espanhola, as elites do Rio do Prata também desejavam maior autonomia e estavam insatisfeitas com o controle da metrópole sobre suas atividades econômicas. As insatisfações locais cresceram após os ataques britânicos a Buenos Aires e Montevidéu, entre os anos de 1806 e 1807. Naquele contexto, a Espanha e a França ainda eram aliadas e os ataques visavam enfraquecer o governo espanhol. A expulsão dos ingleses ocorreu principalmente por causa da luta de crioulos, que organizavam forças militares para lutar contra invasores. Isso fortaleceu as elites e estimulou o ideal emancipacionista na região. Então, a gente percebe-se que aqui, em um determinado momento, esse Rio do Prata, né, esse vice-reino, né, do Rio do Prata, foi alvo de muitos conflitos por essa região. Por quê? Porque era uma região que interligava, né, tinha vários acessos e saída para o mar, e assim eles conseguirem comercializar com outros países também. Então, por isso que era uma região muito visada por ambos países citados no texto. Diz também que, assim com a ocupação francesa da Espanha, os crioulos instituíram uma junta provisória que assumiu o governo da região em 1810. Os espanhóis eles reagiram à guerra, que durou 15 anos, até que a Espanha se rendeu só em 1825. Os principais líderes foram Saavedra, que governou a primeira junta provisória, Mariano Moreno, que foi secretário da guerra, San Martín, este era crioulo, filho de um alto funcionário espanhol que nasceu na América e viveu na Espanha, e lá seguiu carreira militar e se casou com a filha de um grande proprietário de terras de Buenos Aires. Viram aí? Nós temos um ilustre Mariano Moreno, um dos principais líderes desse conflito. Cadê o Mariano? Tá na aula aí? Paraguai e Uruguai, tentativa fracassada de unidade. Vamos lá, na página 179 agora. Cadê a Isabela, que ontem ficou de ler? Isa, faz essa leitura para a prof. Aqui. Vai Tá lá. bom.
Inicialmente, o projeto de independência do Rio da Prata era parecido com aquele defendido por Bolívar em Nova Granada e visava unificar todo o vice-reino em um único estado com Buenos Aires como capital. Porém, as elites de outras regiões não concordavam com esse projeto. A centralização do poder reduziria sua autonomia, por isso rapidamente surgiram dissidências que eram contrárias ao projeto centralizador de Buenos Aires. O primeiro dissidente foi o Paraguai, que em 1811 fundou uma república sob o comando de José Gaspar Rodrigues, de Francia. Este se tornou um ditador e governou o país até sua morte em 1840. Em Entre Rios e Corrientes, regiões que formam a atual Argentina, as elites aceitaram a unidade desde que tivessem autonomia para governar suas províncias. Com isso, em 1816, foram criadas as Províncias Unidas do Rio da Prata. Essa unidade ameaçava os interesses portugueses na Bacia do Prata, por isso eles decidiram ocupar a região chamada de Banda Oriental, que corresponde atualmente ao Uruguai. Esse território foi incorporado ao Brasil e se tornou a província Cisplatina. Houve resistência apoiada por tropas de Buenos Aires sob a liderança de José Artigas, que hoje é considerado um herói da independência uruguaiana. Vocês viram que essa região, né, foi totalmente, a região do atual Uruguai, foi palco, né, de disputas entre Espanha e Portugal o tempo todo, né? E esse território da província da Cisplatina, né, ou Banda Oriental, foi controlado alternadamente pelas duas coroas, tá? O que a gente vai observar agora. Quem quer continuar? André Luiz, João Vitor? Eu. Não vai. Tá na 149? 179 ainda. Tá. Aqui debaixo das... Abaixo das imagens. Das figuras, Tá. isso. As tensões aumentaram até em 1824. Com o Brasil já independente, começou a Guerra Cisplatina. Esse empate durou 4 anos e não teve um vencedor. Claro, nenhum dos dois estados poderia sustentar mais tempo de guerra. Diante desse impasse, o inglês Lord Possible agiu em mediador do conflito. Ele propôs um acordo de paz que reconhecia a independência do Uruguai e encerraria as hostilidades entre Brasil e Argentina. Essa proposta foi aceita em 1828 e deu origem a que foi visto na época como um algodão entre dois cristais. Ou seja, a região não seria nem da Argentina nem do Brasil. Serviria como um estado tampão para evitar novos conflitos entre as duas potências regionais. Com isso, o projeto de um estado único na região do Rio da Prata fracassou, de forma semelhante ao que ocorreu na região de Grande Colômbia. Então, vocês viram que, né, o Brasil, quando já era independente, começou essa guerra da Cisplatina, tá? E esse território, ele foi incorporado ao Brasil, lembra lá? Nós lemos lá em cima, que esse território, né, da província da Cisplatina, tinha sido incorporado ao Brasil. Só que houve resistência apoiada, né, pelas tropas de Buenos Aires, ou seja, da Argentina, que também queriam a atual região.
não houve vencedor nesse conflito. O governo inglês teve que ser o mediador, né? Evitando e tentando encontrar um acordo de paz entre ambos. Aí é que diz que, com isso, o projeto de um Estado único na região do Rio da Prata fracassou, de forma semelhante ao que ocorreu na região da Grande Colômbia. Ou seja, eles entraram em disputa novamente mais à frente pelo domínio daquela região. Aqui na página 180, vai vir um texto chamando de ampliações, tá? Ampliações de conhecimento, sobre caudilismo. Aí nós temos uma atividade referente a ele. Vamos, deixa eu ver aqui quem que vai fazer a leitura. André Luiz, cadê o André Luiz? Tá bom, Eduarda. André Luiz, inicia pra gente a leitura? André Luiz? Tá bom. Vou esperar. Cento e oitenta. Isso daqui, prof, é caudilismo, é isso Isso. tudo? Tá. Pode iniciar, depois eu peço para outro continuar, tá? Tá bom. Após o sucesso no processo de independência das colônias americanas, foi necessário criar mecanismos e instituições que permitissem a organização dos novos estados. Esse processo foi lento e marcado por particulares regionais e diversas disputas entre as elites locais. Ao mesmo tempo que as elites disputavam o poder, havia uma grande pressão dos mais pobres e dos marginalizados, como indígenas, negros, mestiços, por participação política. Continuar? Uhum. No interior dessas disputas, algumas lideranças militares ganharam poder e destaque. Isso fez com que parte dos crioulos apoiasse esses líderes militares, dando origem ao fenômeno caudilismo. Os caudilhos eram líderes que tinham muita influência política e econômica. Muitos deles eram grandes proprietários de terras ou controlavam atividades econômicas importantes. Tá. Iago, continua para prof? Vocês viram aí, então, que o caudilismo, né, é fundamental para a gente entender a história da América Latina, porque os caudilhos eram líderes militares que também faziam parte das elites econômicas dos países da América Latina, tá bom? Iago, continua para prof? Tá me ouvindo bem? Tô. A influência que eles conquistaram durante as guerras de independência fez deles o centro do poder nos novos estados que se organizavam. Ao longo do século XIX, os caudilhos controlaram a política de grande parte desses países, utilizando os recursos públicos para enriquecer e aumentar seu poder e sua influência. Para tanto, utilizavam práticas autoritárias e paternalistas. Tinham carisma e, com isso, conseguiam a simpatia de boa parte da população. Mas, ao mesmo tempo, governavam as regiões ou estado de forma patrimonialista, como se fossem seus donos. Um dos efeitos do caudilismo foi enfraquecer os mecanismos democráticos dos países americanos e excluir grande parcela da população das decisões políticas. No século XX, a influência de muitos caudilhos diminuiu e movimentos que defendiam mudanças sociais e políticas ganharam força na América Latina. Ainda assim, a herança patrimonialista e autoritária continua presente em muitas regiões do continente.
Tá. Então, vocês entenderam que o caudilismo, né, foi um processo que ocorreu dentro das independências das Américas, tá? Um mecanismo de instituições que tinha o objetivo, então, né, de conquistar e ganhar maior autonomia política, econômica, social, enfim. Não podemos esquecer, então, que eles eram líderes militares, também faziam parte das elites econômicas dos países da América Latina. Esses caudilhos, então, eles passavam a controlar a vida política de muitos países, a interferir nas eleições e também a reprimir as camadas populares, tá? Aí diz assim, ó, as práticas patrimonialistas ainda são muito comuns no presente em diversos países na América Latina, inclusive no Brasil. Discuta com os colegas quais são os problemas causados por esse tipo de prática e que medidas podem ser tomadas para combater essa situação. A questão que eles falam aí, ó, patrimonialistas, tá lá se é uma característica do governo, né, ou do governante do Estado, que não separa ou separa muito mal os bens públicos dos privados. Vocês acham que isso ocorre aqui no Brasil? E quais que são esses impactos, né, sociais do patrimonialismo que nós acabamos sofrendo? Que eles não conseguem fazer a separação de bens que são públicos de bens que são privados. Público, acesso a todo mundo. Privado é um grupo menor de pessoas. O que vocês acham dessa prática? Vamos comentar aqui no chat. Lembram-se que esse conceito de patrimonialismo, ele refere-se, né, a uma visão que não separa o bem público do bem privado, onde um político ele acaba se apropriando de recursos públicos para enriquecer. Ele age de forma patrimonialista. Assim, existe uma proximidade grande entre o patrimonialismo e a corrupção. Deve ser a internet, Camila. Então, a gente pode assimilar, né, esses conceitos hoje com a chamada corrupção, onde esses políticos, esses governantes, tiram do bem público, tiram verbas que seriam, né, destinadas ao bem público e voltam essas verbas para algum setor privado. E lembre-se que o setor privado é aquele setor onde uma minoria de pessoas ele tem acesso. Isso, tudo isso para se beneficiar. E isso é voltado para as questões de hoje que nós acabamos discutindo sobre corrupção, né? Então, vocês não coloquem aí que esse termo vou ajudar vocês aí. Se refere corrupção para benefícios próprios. Oi, filha, pode vir. Bom dia. Fala bom dia para os alunos. Bom dia. Ó, o prof colocou lá no chat para vocês. Não tá filmando. Vou mostrar você. Não. Não quer aparecer, não? Pode. Depois eu apareço, tá? Tá bom. Sabe por que eu tava demorando tanto pra entrar? A porta, né? Pronto, galera? A Júlia acordou aqui. Eu tô sem babá esses dias. Colocaram aí? Responderam? Pronto?
Página 181 agora. Vai falar sobre a Capitania Geral do Chile. Como que funcionou essa região e as disputas, os conflitos dentro desta região. Bora lá, para a gente poder encerrar. A gente vai só ler essas duas e fazer as atividades da 183, tá? Ai, né, vai vir Obrigada. Aí vai vir um monte de atividade. Antes da gente fazer essa leitura, vamos lá na página 184, rapidão, para mim explicar para vocês fazerem aquela atividade, para voltar lá dos que nós já estudamos. Aqui na 184 está pedindo para a gente definir da camada social da América Espanhola. Quem eram os crioulos, quem eram os chapetones e quem eram os caudilismo, tá? Vamos responder rapidão aí? Os crioulos e os chapetões voltam lá na página anterior, que tinha a divisão das camadas sociais. Foi da aula de ontem esse conteúdo. Página 169. Aí vocês vão colocar, né, os descendentes de espanhóis nascidos nas colônias americanas formavam as elites econômicas dos territórios coloniais. Esses eram os crioulos. Aí depois os chapetones, os espanhóis enviados para a América para administrar os territórios coloniais, e eles formavam as elites políticas da América Espanhola. E o caudilismo, que nós acabamos de ver, forma de governo na qual um líder político, proprietário de terras, né, ou é o militar, governa de forma autoritária, paternalista, patrimonialista, e ao mesmo tempo usa-se da forma carismática, né, para tentar agradar a população. Ao mesmo tempo que ele é rígido, né, que ele é autoritário, ele usa do termo um pouquinho mais carismático, né, para tentar acalmar toda a situação. Antes da gente voltar para a leitura, respondam essas três aí, então. Da 189, que vocês vão voltar na 169 para responder. Pronto? Tá, vou esperar mais um pouquinho, então. Cadê o Mariano? Mariano, responde um oi aí, tá conseguindo? Maicon? Falei com vocês hoje. Tá conseguindo acompanhar aí? Beleza.
Pronto, pessoal, podemos continuar? Nós vamos falar então sobre a Capitania Geral do Chile, tá? Agora. Lembrando-se que o Chile foi originalmente ocupado, tá, por vários povos indígenas, foram colonizados pelos espanhóis também e sofreram com uma ditadura no século XX, tá? A gente vai entender agora como que se passou o início dessas estruturas, tá bom? Do geral do Chile. Eu vou começar a leitura, aí depois o Maico continua para a prof, tá? Quando o vice-reino do Rio da Prata declarou sua independência em 1816, o argentino San Martín, um dos líderes da batalha contra os espanhóis, seguiu lutando pela independência de outras regiões da América. Em 1817, ele partiu com suas tropas para a Capitania Geral do Chile. No trajeto entre o Rio da Prata e o Chile, há um grande obstáculo, a Cordilheira dos Andes. Portanto, para chegar até lá e prosseguir com as guerras de independência, San Martín e seus soldados contaram com a ajuda de guias indígenas que os levaram pelas trilhas e conduziram pelos atalhos das montanhas andinas. Vencida a cordilheira, San Martín e seus soldados, juntamente às tropas de outro líder das independências americanas, Bernardo O'Higgins, um proprietário de terra chileno que aderiu à causa independentista, as batalhas contra os espanhóis estenderiam-se até 1818, quando finalmente saíram vitoriosos. Apesar de as batalhas terem devastado boa parte do território, as condições após a independência foram boas, porque não houve grandes disputas entre elites locais. A política se estabilizou sob o comando de O'Higgins, o que foi presidente da República até 1823, quando abdicou, dando lugar a um governo mais conservador e alinhado aos seus interesses, né, aos interesses das elites dominantes daquele momento. O vice-reino do Peru, Bolívia e Peru. Vai, Maicon. Tá escutando? Tá bom. Sim. Tá bom. Vice-reino do Peru, Bolívia e Peru. Como vimos no início do capítulo, a rebelião de Tupac Amaru II ocorreu no Peru muitos anos das guerras de independência. O movimento foi duramente reprimido e seus líderes executados. Apesar do fracasso, esse movimento deixou viva na região as sementes da resistência e dominação espanhola. Por outro lado, a elite peruana era a mais resistente à independência. Era um dos vice-reinos mais antigos, com relações estreitas com a Espanha, em que manteve parte da elite inca. As relações no Peru eram, de fato, diferentes. Não deixava de ser uma colônia e de funcionar sob as dinâmicas do pacto colonial. Porém, não havia uma grande ruptura de interesses entre a elite local e o comando metropolitano. Justamente por isso, o Peru e o Alto Peru foram as últimas regiões a conquistar a independência. A guerra no Peru começou em 1820, quando chegaram às regiões tropas vindas do Chile. Bernardo O'Higgins, que já era o presidente chileno, enviou as tropas para expulsar os espanhóis da América do Sul e evitar o risco de novos ataques ao território chileno. Em 1821, os independentistas chegaram a Lima, capital do Peru. Neste momento, houve a declaração de independência a San Martín. Tornou-se o primeiro presidente do Peru. Grifem essa parte aí que o Maicon acabou de ler, gente. Grifem aí. Neste momento, houve a declaração da independência e San Martín tornou-se o primeiro presidente do Peru. Pode continuar, Maicon.
O conflito contra as tropas espanholas na região do Alto Peru perdurou até 1824. Em 1822, San Martín reuniu-se com Simón Bolívar em Guayaquil, no Equador, para definir os rumos da região. O argentino considerava ter conquistado o que lhe cabia partiu para Londres. Desse modo, Bolívar foi responsável por completar a vitória sobre os espanhóis e expulsá-los do Alto Peru. Com o inimigo enfraquecido e dividido, no fim de 1824, o exército libertador conquistou a vitória definitiva de Ayacucho, onde se destacou o general Antônio José de Sucre. E nesse momento é que fala também que o governo da região inicialmente ficou sob o controle, né, de Bolívar. Em 1826, ele outorgou a primeira Constituição do Alto Peru, que passou a ser chamado de Bolívia. Nas primeiras eleições, Sucre, um dos heróis da independência, foi eleito presidente. Então, olha lá, a Constituição do Alto Peru, que passou a ser chamado de Bolívia. Aqui nós temos a imagem que ilustra, né, o que representa o general Sucre com suas tropas após a vitória em Ayacucho, né? Aí nós temos o mural de conhecimento. Para vocês entenderem tudo isso que foi lido, gente, a gente vê que é muito conteúdo e é muita informação realmente para todo mundo. Mas para vocês verem que a Espanha, em determinado momento, estava querendo ampliar totalmente seus territórios e conquistar essas demais regiões. E todas essas guerras, esses conflitos que nós acabamos de estudar, foram pelas lutas de independência, ou seja, os países queriam se tornar independentes, né? Porque alguns países europeus já estavam, né, nesse conflito, empregados totalmente pelos ideais iluministas, né, que foram os grandes influenciadores desses movimentos de independência em todos, né, e vários continentes e em diversos países, assim como nós estamos agora observando. E o último a ser analisado, ainda falando de América, nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, como que ocorreu esse movimento, né, que desde o período colonial lutou-se pela independência, tá? Então, é só sobre a independência, a luta por essa autonomia política, econômica e social desses países, ok? Vamos no mural do conhecimento. A número 1 está pedindo para a gente ordenar os principais acontecimentos das independências da América Espanhola. Desde o 1 até o 4. Vamos lá. Organizar os acontecimentos. Pode entrar, Ana. Eu cresci mais. Que legal. Vamos lá? Qual o primeiro acontecimento, o primeiro tipo de organização que ocorreu aí quando nós vamos falar sobre as independências da América Espanhola? Vai começar a se passar por qual cenário dentro dessas alternativas que estão apresentadas aqui? Os antecedentes de revoltas e resistências, né? Primeiramente indígenas e populares. Então, o primeiro movimento foi esse movimento de resistência dos indígenas e populares, tá? A número 1. Associem aí. Ana, pega um pouco de água, mãe. Associa aí pra gente. O 2, a segunda questão vai falar sobre as experiências do Cabildos abertos após Napoleão empossar José Bonaparte como rei da Espanha. Lembra lá que José Bonaparte, né, saiu conquistando outros territórios, né, gerando outros tipos de conflitos. Aí, o terceiro acontecimento vai falar sobre a resistência e a perda de autonomia após a volta de Fernando VII ao trono espanhol. E, por último, as guerras de independência e a proclamação de repúblicas.
essas guerras de independências que ficaram por todas as localidades, né? Todas as regiões, esses países que buscavam uma maior autonomia. Então, a ordem ficou 2, 3, 1 e 4. Corrigem aí. Ok? Quando vocês terminarem, avisam aí para a gente continuar. Se eu medir assim, eu tô grande. Se eu medir assim, eu também. É? Uhum. Eu medir assim. Nossa, mas que Pronto, pessoal, podemos continuar? Tá pedindo no número 2 para só marcar com X a afirmação correta sobre a independência do vice-reino de Nova Granada. Qual dessas alternativas é a afirmativa correta? Qual dessas questões vocês conseguem analisar sobre a independência do vice-reino da Nova Granada? Vamos lá, vai dar um tempinho para vocês fazerem essa, tá? Ó, filha, pega aqui, vai lá. eu acho que eu medi errado, que eu tô baixinha. Aqui, para meus pais da minha Pronto? A Isa acha que é a primeira. A Camila acha que é a terceira. Não, nem a primeira e nem a terceira. Não. A segunda, lembra que as tentativas, primeiramente, foram todas frustradas, né? E esses líderes, né, voltaram da Jamaica com o apoio da Inglaterra e do Haiti, das populações nativas e mestiças que conseguiram a independência. Essa aí é as minha esperta. Vamos deixar a terceira agora, a Yasmin vai responder pra gente. Nem vi, Yasmin, que você tinha respondido lá em cima no chat. Verdade, olha só. Desculpa aí, a prof não tinha visto. A 3 diz assim: assinale as afirmações e marque-as com V, verdadeiro, e F para falso. Vamos junto fazer a leitura, tá? Eu vou ler e vocês colocam no chat se vocês acham que a alternativa é falsa ou é verdadeira. A Nova Granada, após a independência, tornou-se Grande Colômbia. Então, a Nova Granada, após a sua independência, ela tornou-se a Grande Colômbia? Verdadeiro ou falso? Quando a gente se refere a Granada, faz referência hoje à Nova Colômbia? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Bora, manda no chat. Vamos, gente. Maico acha que é verdadeiro. Quem mais? João Vitor acha que é falso. Yasmin, falso. Guilherme, falso. Isabela, falso. É verdadeira. A primeira alternativa ela é verdadeira, tá? A antiga Granada, né, ou chamada de Nova Granada, ela tornou-se, após a independência,
de Grande Colômbia. A segunda diz assim: Bolívar tinha um projeto unitário, único para a América, o qual foi desfeito após a sua morte, como na divisão da Grande Colômbia em 3 países. A segunda, vocês acham que essa alternativa é verdadeira ou falsa? Verdadeiro, muito bem. A terceira diz: a Grande Colômbia foi libertada sem o apoio de indígenas e mestiços, sendo apenas uma independência feita pelas elites, que não tinham qualquer rivalidade entre si. Eram as elites que lutavam pela independência? Eram as elites que queriam mais autonomia, participação política? Verdadeiro ou falso? Isso, essa é uma questão falsa, né? Era a luta das pequenas camadas sociais, que, na maioria das vezes, compunham, né, a maior parte da sociedade. A última questão diz: por ser uma região estratégica, Nova Granada foi a primeira que Sétimo tentou recuperar quando voltou ao trono. Ele tentou recuperar essa região que tinha sido perdida num determinado momento? Verdadeiro, muito bem, Isa. Sobre esse vice-reino da Prata, vamos marcar a afirmação correta sobre a sua independência, agora na número 4. Marque com X a afirmação correta sobre a independência do vice-reino do Rio da Prata. Bora lá, gente. Qual dessas alternativas para a gente poder encerrar? Muito bem, João Vitor. Isso aí, é a terceira questão. Sua importância estava relacionada à bacia dos rios, né? Por isso que fala vice-reino do Prata, que era uma região de bacia dos rios, especialmente do Rio do Prata. E logo de início o Paraguai já se separou. Muito bem. A número 5 da página 184 nós já fizemos, né? Está ok. Essa aqui, aprofundando o olhar, não precisa, tá? Vocês vão fazer só da 185. Vocês vão pegar a data de independência desses países, tá? E a razão de escolha dessa data. Por que que ficou definida aquela data, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês, pesquisem somente a data da independência, tá? De cada país. Respondem só a primeira coluna aí, tá? A data com quando ocorreu a independência de cada um desses países aqui relacionados, tá? Deixa a professora fazer a chamada. E não esqueçam de enviar as atividades de filosofia, quem não enviou ainda, tá? Valendo um ponto, onde nós vamos, né, finalizar. Quer dizer, já finalizamos a apostila de filosofia. Eu preciso só dos nomes dos alunos que concluíram essas atividades, tá bom? E aí, na última aula, nós vamos encerrar o nosso capítulo de história. Vamos falar sobre como que ocorreu essas independências aqui no Brasil, esses processos, esses conflitos, né? Movimentos de independências ocorridos no Brasil, tá? Beijos, até a próxima aula, até semana que vem, né? A gente não se vê mais essa semana. Deixa a professora anotar aqui. Que notícia boa. Vou fazer. Hoje é 23? Conferem aí. Acho que é. Tá, eu vou chamando pela ordem aqui do chat, e aí vocês vão falando oi, tá? E podem ir saindo da sala. Ana Júlia. Ana Júlia. Tchau, gata. André. Luiz, né? O André Ronaldo hoje não participou. Gabi. Calma aí,
Guilherme Monteiro. Próxima aula você vai participar, viu, Monteiro? Eduarda. Iago. Tchau, amor. Isabela. Tchau, gata. João Vitor. Firme e forte. Próximo, Mariano. Ligar esse áudio, tá, Mariano? Na próxima aula e participar. Maicon. O Evelyn também. O Evelyn organizar o fone, tá? Na próxima aula, para poder participar, poder ler. E a Dona Yasmin também, procurar um lugar com menos barulho para poder participar da próxima aula, tá? É porque, assim, aqui no meu quarto, eles estão lixando uma parede quase bem aqui na frente. Vai para outro lugar. Estão lixando com ferramenta lá. A metade da casa tá cheia de pó.